Boa tarde! E aí, como é que foram de prova? Tudo certo? SUS aqui pela provinha da manhã, ó, é pra gabaritar, né? Sem nenhum probleminha, tá? Então vamos lá, deixa eu me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, né? Sou a professora Andrea Paula, professora que ministra a legislação do SUS. Quero agradecer, deixa eu agradecer aqui minha aluninha, porque minha aluninha me mandou a prova, tá? Que foi hoje pela manhã. Deixa eu ver qual o nome dela. Vanessa Pereira, tá, minha linda? Meu cheiro, obrigada, tá? É Nutri, né? Ela me mandou a prova de nutricionista. Aí eu até comentei aí nas minhas redes sociais, no YouTube, aí no meu canal, né? Na fanpage, no Face, no grupo Concurseiros da Saúde, que eu estaria comentando essa prova ao vivo. Mas aí na hora que eu entrei aí no YouTube, pedi pra fazer um bando de coisa aí que eu nem sei fazer, né? Mudou o jeito que eu gravava. Então, já que eu não sei fazer, eu falei, deixa eu gravar, tá? Mas eu vou começar a gravar aí, 17h05, tá? Vou estar gravando essa provinha, lembrando que essa prova foi ministrada hoje, tá? Para a prova IEBSER Goiânia. Esse caderno aí, né, esse cargo é nutricionista, mas eu acredito que para nível superior as questões elas sejam iguais, tá? Até vi uma outra aluna falando, mas aí para farmacêutico, né? Então dá uma olhada, só na hora que eu falar as questões, talvez a sua não seja 21, né? A sequência talvez eles alterem, mas a questão costuma ser igual, tá? Então de manhã costuma ser só uma prova, às vezes o administrativo que muda, mas na área da saúde costuma as questões ser iguais. E à tarde também para nível médio talvez não tenha muita diferença não, mas se tiver alguma prova que não consta essas questões, me enviam e eu tento comentá-las, tá bom? Então vamos lá. Eu vou comentar então a prova aí, nutricionista o cargo. Lembrando que foi aplicada hoje no período da manhã, dia 19 de setembro, né? No período da manhã, da tarde ainda não recebi, tá? Quando eu receber eu comento. Vamos lá. Em relação a essa prova, tranquilíssima, tá? Para nível superior foi uma prova tranquila, teve um peguinha lá no final, tá? Mas aqueles aluninhos que ficaram atentos, eu sempre falo, prova de SUS é cautela, atenção, senão não consegue não, tá bom? Então vou já começar aí, primeira questão, 21. Outra coisa, meus cheiros, eu não tenho gabarito, né? Gabarito ainda não saiu, tá bom? Então eu vou estar comentando, dando todo o embasamento legal, tá? Não vou estar comentando conforme o gabarito, porque não saiu, tá bem? Então, eu vou estar falando alguns artigos, alguns parágrafos, alguns incisos. Se eu errar algum aí, me perdoe, tá? Mas aí vai lá na legislação, dá uma olhada, mas é porque são muitos e às vezes eu acabo me confundindo, tá? Então já quero me antecipar, porque às vezes eu falo, professora, você falou, tava tudo errado, né? Então, desculpa aí se eu errar, mas vamos tentar fazer o melhor, tá? Questão 21. Assinale a alternativa correta. Talvez na sua prova, que é de farmacêutico ou outro, não seja a questão 21, mas aí dando uma olhada, tá? Pra ver se tem essa questão aí. Assinale a alternativa correta. Constitui o Sistema Único de Saúde o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Corretíssimo até agora, né? Então o SUS, ele constitui, né, todo o serviço e as ações prestados por esses órgãos, que são dessas esferas, União, Estados, DF e municípios, né, federal, estadual e municipal. Da administração direta e indireta, questão perfeita, porque tanto eu vou trabalhar com serviço público, mas também tem a possibilidade do privado, e das fundações mantidas pelo poder público, perfeita essa questão, tá? Poder público, essas instituições mantidas pelo poder público, nas minhas aulas eu falo até do exemplo, Instituto Butantan, Oswaldo Cruz, tá? Então, isso daqui é o artigo 4º da 8080, tá? Se você for lá, você encontra exatamente esse texto, tá? Sem tirar nem pôr. Então, a questão tá corretíssima. Ontem ainda comentei isso, né? O que constitui esse sistema? E aí você tem que entender que são as 3 esferas, que seja por serviço público e também mais pelo serviço privado, e que também essas fundações mantidas pelo poder público, elas também estarão aí compreendido todo esse sistema, tá? Então a A, da 21, corretíssima. Vamos para B. A iniciativa privada poderá participar do SUS? Perfeito, pode participar. Isso é o que? Artigo 199, comentei ontem em sala de aula, 199. Então, a iniciativa privada poderá participar do SUS, certíssimo. Em caráter concorrente com a iniciativa pública, mas nunca. A palavra que eu sempre falo, qual é a palavra? Complementar, né? Ela vai complementar essa assistência, tá?
quando ele fala aí essa palavra aí concorrente, acabou com a questão. Então, a iniciativa privada poderá participar, sim, só que em caráter complementar. Isso você encontra também no artigo 4º, na 8080, parágrafo 2º, tá? Encontra tanto lá na Constituição, que é no artigo 199, mas na 8080 você também tem a base legal, tá? Então, se você for lá no artigo 4º, que é a sequência aí, porque o primeiro também foi o 4º, só que no parágrafo 2º agora você vai encontrar a palavra complementar, certinho? Então, essa daí tá errada. Assim, não estão incluídas no SUS as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Questão erradíssima. Tanto lá no artigo 199 você encontra isso, como agora na 8080, no artigo 4º, só que é o parágrafo 1º. A anterior foi parágrafo 2º, essa agora é parágrafo 1º, tá? Então, quando ele fala não estão incluídas no SUS, questão erradíssima. Ela coloca estão incluídas as instituições. Aí ela cita, né? Públicas de controle de qualidade, pesquisa, também sangue, hemoderivados, tá? Então, a questão tá errada porque ele colocou que não estão incluídas. E elas estão incluídas. Artigo 4º, parágrafo 1º. Não são objetivos. Objetivos é o artigo 5º. Lembrando que na 8080, no artigo 5º, nós temos 3 objetivos. O primeiro é a identificação dos fatores condicionantes determinantes. O segundo é quando a gente presta essa assistência de forma... O terceiro, perdão, é quando a gente presta assistência de forma integral. E o segundo é quando a gente formula responsável pela formulação de uma política de saúde, seja econômica ou seja social, tá? Então, são 3 objetivos. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes, a formulação de uma política de saúde, seja social, né, mas também seja econômica, e a terceira, um atendimento integral, né, promoção, prevenção, proteção, dando ênfase às ações preventivas sem descartar as assistenciais. São esses 3. Então, se ele está falando objetivos, vai ter que ter um desses 3. Não são objetivos as atividades preventivas. Erradíssimo, acabei de falar. O inciso 3º traz, falando que nós temos que prestar integralidade, promoção, proteção e recuperação, dando ênfase às ações preventivas sem descartar as assistenciais, tá? Então, quando ele fala não são objetivos, é errado. Vai lá no artigo 5º, no inciso 3º, que você encontra isso daqui. E a última, o desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com o objetivo do SUS. Outra questão dada, né? Acabei de falar, objetivos, artigo 5º. Qual que é esse? O inciso 2, tá? No inciso 2 ele diz que também é responsabilidade, é o objetivo do SUS, formular as políticas econômicas e as políticas sociais. Lembrando que políticas econômicas é o dinheiro que eu vou pagar as políticas sociais, que são os nossos programas, tá bom? Então, questão também erradíssima. Então, questão 21, assinale a alternativa correta, a opção correta vai ser a letra A. Olha só, meus cheiros, como eu não tô gravando ao vivo, eu gravo aqui e tenho que jogar no meu canal do YouTube para baixar, para vocês conseguirem visualizar. Se o vídeo ficar muito extenso, demora muito, então eu vou dar as paradas, tá? Para cada questão eu vou dar uma parada para eu conseguir jogar mais rápido esse vídeo para vocês, tá? Então eu dou uma parada agora na questão 21 e volto para a questão 22, certinho? Rapidão.